alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula conceitual. Hoje a gente vai ter uma aula sobre a unidade 4 da disciplina de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Vamos à nossa temática então? Bom, como tema nós temos, como eu já disse para vocês, nas unidades anteriores a gente vai utilizar o mesmo planejamento feito no livro conceitual. Então, unidade 4, o título é Instrumentos Legislativos de Planejamento Urbano. O objetivo, então, é tratar da legislação voltada ao planejamento das cidades, com foco no Estatuto da Cidade, detalhar o funcionamento de instrumentos como o plano diretor, zoneamento urbano e parcelamento do solo. Então, eu separei o plano de aula, subdividido em duas temáticas, análise das principais ferramentas do Estatuto da Cidade e também zoneamento urbano e parcelamento do solo. Pessoal, antes de começar ao nosso primeiro tópico com relação ao nosso livro, nessa unidade 4 nós temos um subtema, uma subunidade com a temática sobre incorporações imobiliárias. É um material adicional para vocês, para conhecerem um pouquinho mais sobre a realidade mercadológica do setor imobiliário, mas ele não será cobrado nas atividades nem nas provas, por isso que eu separei a unidade 4 só com temas específicos relacionados à gestão pública, tá bom? Vamos começar então? Nosso primeiro subtema é a análise das principais ferramentas do Estatuto da Cidade. Então, nós vamos começar aí com o período inicial, que foi na Constituição Federal de 1988, que pela primeira vez no Brasil foi incluído na lei a política urbana, especificamente no capítulo 2 da Constituição, denominada de política urbana, e ela está nos artigos 182 e 183. Olha, pessoal, já na Constituição Federal de 1988, a gente já tinha definido aí 2 artigos que tratavam sobre a política urbana, mas naquele momento ainda não foi feita nenhuma regulamentação, ou seja, todas as ações relacionadas a planejamento urbano e meio ambiente feitos naquelas gestões foram feitos por iniciativas dos seus governos e por orientações até já das consequências que haviam ocorrido nas demais cidades brasileiras e também nas cidades do exterior. Então já havia ali uma consciência já relacionada ao próprio urbanismo, ao planejamento urbano, do que era necessário ser feito. Mas em termos legais ainda, no Brasil ainda não havia uma política para orientar a questão urbana. E já na Constituição de 1988, entram esses 2 artigos. Eu vou especificar para vocês apenas o artigo 182, para vocês verem que já há ali na legislação uma orientação em relação à política urbana, tá bom? Então, o que diz o artigo 182? A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Mas como eu já havia falado para vocês, então, a regulamentação do artigo 182 e 183 só ocorreu em julho de 2001, por meio da Lei 10.257, denominada Estatuto da Cidade, estabelecendo assim as diretrizes gerais da política urbana nos níveis federal, estadual e municipal. Eu vou ler para vocês então o que diz o parágrafo único do primeiro capítulo, que são as diretrizes gerais. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e de interesse social que regulamentam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Olha só que nós temos aí, então, já nesse parágrafo único do capítulo 1 do Estatuto da Cidade, basicamente um resumo do que se refere à política urbana no Brasil. É claro que aqui a gente tem aquelas influências de todas as cartas que foram constituídas, quando eu disse lá já na aula 1, 2 e 3 também, lembrando que o professor André Sampaio, que fez o conteúdo do livro conceitual, ele coloca pequenas porções em relação à questão da política urbana, e aqui na unidade 4 ele traz um aprofundamento da política urbana. E aí a gente consegue entender então todas as influências relacionadas aquelas reuniões ocasionadas pelos urbanistas da época, as cartas já feitas com relação a primar pelo interesse público, a qualidade de vida, o bem-estar dos cidadãos, todas elas inspiraram a política urbana brasileira. E por isso que já no seu capítulo 1, no parágrafo único, ela já coloca um resumo sobre a questão de como deve ser feito o planejamento urbano, o desenvolvimento urbano das cidades.
Na carta integral, no Estatuto da Cidade, vocês vão ver que cada tópico está relacionado a atender a cada um dos mecanismos que estão dispostos aqui. Vamos continuar então? Bom, o artigo 2 então do Estatuto diz o seguinte: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes gerais: garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. É um direito constitucional, portanto. O Estatuto da Cidade garante, em termos legais, que todo cidadão tenha direito a todas essas garantias que estão aqui. Portanto, não se trata de uma condição de prover para si mesmo. Muitas pessoas colocam isso como uma condição pessoal, que a produção do próprio trabalho do cidadão é que tem por obrigação prover para ele mesmo todas essas garantias. E não, a gente tem isso determinado na política urbana brasileira, que todos esses direitos têm que ser garantidos. E isso deve ser feito pelos governos que aqui estão em escala municipal, estadual e federal. É um direito de todo cidadão, o direito à cidade. E essas garantias estão definidas por lei. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Estatuto? Continuando, nós temos aqui ainda no artigo 2º que a gestão democrática, por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. No 3 nós temos cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social, planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Eu vou pausar um pouquinho e voltar um slide para a gente comentar então do que se trata a gestão democrática definida por meio da participação da população e das associações representativas. Por que insere a gestão democrática dentro da política urbana? Por que ela é essencial? Por que a representação de vários segmentos é essencial para uma gestão democrática acontecer? Se a gente tem todas essas determinações legais regulamentadas, como que a gente pode, na condição de cidadão, conseguir cobrar que os interesses da coletividade sejam garantidos? Por isso que todo o processo de elaboração e desenvolvimento do planejamento urbano, ele deve sim passar pela gestão democrática, para que todos os segmentos possam ser representados. A gente já falou isso sobre desigualdade social e quanto isso acarreta em segregação social, não é mesmo? Então, o que a gente tem aqui é que todas as classes têm um direito à participação, por meio, é claro, dos seus representantes, para que eles possam cobrar e garantir os seus direitos. Por isso que ele é tão essencial. Aqui a gente tem no 3 a cooperação entre governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização. Mas aqui ainda fala em atendimento ao interesse social. Por quê? Para que o interesse econômico e do mercado não prevaleça em relação ao interesse social. É claro que a gestão pública ela deve ocorrer e pode ocorrer associada com a iniciativa privada, não tem problema nenhum. Nós temos até alguns instrumentos que eu vou falar mais para frente, que eles colocam esses dispositivos para garantir que possa ser feita uma gestão pública, um planejamento urbano, um desenvolvimento urbano a partir de parcerias público-privadas. O único problema é que quando uma cidade acaba sendo planejada apenas para favorecer o mercado, vocês já devem ter se deparado com diversos projetos, inclusive na cidade onde você mora, em que talvez a habitação de interesse social tenha sido colocada numa área muito afastada da cidade, talvez até mesmo numa área rural, onde não tinha nenhum equipamento urbano, não tinha escola, não tinha transporte público e, aliás, o transporte público mais próximo, ele tinha que ser feito pelo próprio cidadão que tinha que se deslocar até um ponto de ônibus. Se você já ouviu alguma história parecida, assistiu uma matéria, leu uma matéria, aqui vocês entendem por que é tão necessária a gestão democrática e por que essa cooperação, ela significa o atendimento ao interesse social, para que essa população
que especificamente, como eu acabei de falar no exemplo, que está lá com uma habitação de interesse social tão distante de todos os equipamentos urbanos, não fiquem nessa condição. Muitas vezes a gente acha que aquilo é natural. A gente naturaliza muitas coisas, inclusive a mercantilização da cidade, mas ela não é natural e ela acaba excluindo a maioria da população. Uma habitação de interesse social, ela tem que ser feita numa área acessível, onde tenham todos os equipamentos públicos garantidos, acesso a comércio, a escola. Então, quando isso acontece, possivelmente, esse terreno foi comprado pela empresa que fez a habitação e como ela se situava numa área rural, ela deve ter pago um preço muito baixo para garantir o ganho do edital. E aí, quem sofre todas as consequências é a população. Por mais que hajam 200 unidades habitacionais, até a próxima escola chegar lá, até o transporte público ser garantido, possivelmente já se passaram 20, 30 anos e o interesse social acabou sendo renegado para atender um interesse mercadológico. Por isso que a participação da população em todo o processo é essencial, principalmente de associações, núcleos de pesquisas, porque com embasamento científico também eles vão conseguir contestar alguns planos e que na maioria das vezes acaba acontecendo nas mais diversas cidades do país. Uma outra questão é o planejamento e desenvolvimento das cidades na distribuição espacial. Acabei de dar um exemplo agora para vocês, habitação de interesse social, a distribuição espacial igualitária com atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. No mesmo exemplo que eu acabei de usar para vocês, a questão do impacto ambiental. Quando você constrói unidade de habitação de interesse social numa área rural especificamente, e aqui na nossa região, eu sou pesquisadora do Observatório das Metrópoles, a gente foi até a campo em alguns municípios da região de Maringá e a gente encontrou habitações que foram construídas basicamente dentro da área rural, mesmo tendo feito um novo zoneamento com relação a essa questão, mas no entorno todo tinha plantação de cana-de-açúcar e a queimada da cana era feita ainda. O que acontecia? Toda aquela fumaça de poluição era absorvida pela população que ali estava. E além de todo o problema ambiental atrelado a essa questão, tem um problema gravíssimo de saúde dessa população que ali estava, que ao mesmo tempo que teve o seu direito à moradia garantido, teve também o seu direito à saúde negado. Então imaginem todos os problemas ambientais relacionados a isso e atingindo diretamente a população das cidades. Uma outra questão que eu voltei aqui para falar para vocês foi a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Perdão, esse aqui eu ainda não tinha falado, é o que eu acabei de usar como exemplo aqui. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, áreas de lazer, isso está previsto, isso é um direito. Escola, transporte público, a ter acesso a um nível de mobilidade seguro, sustentável, todas essas questões se integram dentro do Estatuto da Cidade. Vamos continuar, pessoal? Agora a gente vai falar sobre ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar. Vamos falar então o que deve ser evitado na ordenação e controle do uso do solo. Primeiro, a utilização inadequada dos imóveis urbanos. B, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. Eu acabei de citar um exemplo aqui para vocês. O parcelamento do solo, a edificação ou usos excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana. O que tem que ser evitado também? A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem a previsão da infraestrutura correspondente. E a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Chamar atenção com relação aos polos geradores de tráfego. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês com relação a essa questão. Por exemplo, até algum tempo atrás foi aprovada a construção de prédios numa determinada região aqui do município e que não foi feito a avaliação de impacto com relação ao impacto de vizinhança. O que acontece a partir disso? 200 unidades habitacionais, são 200 apartamentos dentro do edifício. Imagina quantas famílias, sendo um morador apenas, que seja um morador apenas por apartamento, que nível de impacto esses moradores vão gerar para aquela determinada região da cidade que já tem uma infraestrutura pronta. Primeiro, questão de esgoto,
Questão de rede elétrica, há uma sobrecarga, tanto na rede elétrica quanto na área de saneamento urbano. Relação de tráfego urbano, são pessoas que invariavelmente têm um veículo automotivo. Se a gente imaginar o impacto gerado que essas pessoas saiam invariavelmente nos mesmos horários e retornem para suas casas, ou então a demanda por transporte público naquela área. Quando não é feita a avaliação do impacto de vizinhança, a gente não garante que toda aquela comunidade que lá já estava tenha mantido a sua qualidade de vida, tampouco aqueles que irão morar naquela edificação. Eu lembro que nessa região da cidade foram aprovados ao mesmo tempo 3 edifícios. O impacto gerado foi imenso. Era uma região tranquila da cidade, onde não havia problema com relação a tráfego e basicamente foram inauguradas com distanciamento de 2, 3 meses. Isso gerou um aumento de tráfego muito grande e pior, os problemas relacionados ao planejamento urbano só foram feitos após a entrada dessas pessoas nessas edificações. Não era nenhuma obra feita pelo município, pelo governo municipal, foi o mercado que produziu essas edificações, mas todos os problemas gerados após a implantação dessas edificações foram sanados pelo poder público. Vejam, o mecanismo de avaliação de impacto de vizinhança não foi utilizado. E depois todos os ônus relacionados a isso foram pagos com dinheiro da maior parte da população. Foram implementados depois só a parte de reestruturação de vias, de sinalização, foram feitos no decorrer de um ano. Até lá, muitos prejuízos acabaram ocorrendo. Isso é só um exemplo para a gente pensar na aplicação e por que há necessidade disso estar cravado dentro do Estatuto da Cidade. Continuando, pessoal, aqui nós temos então mais um tópico com relação ao que deve ser evitado. A deteriorização das áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental, a exposição da população a riscos de desastres. Bom, nós vamos ter já um avanço em relação ao artigo 2 aqui, e eu pulei um pouquinho para trazer mais informações com consistência para vocês. A questão da proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Também a audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto e a segurança da população. Na gestão democrática, então, deve ser garantido todos esses requisitos. Porque se houver qualquer tipo de atividade que vai atingir o meio ambiente, vai trazer questões relacionadas a impacto ambiental, isso vai, claro, de toda forma impactar na população. Talvez alguma atividade específica que possa ter exploração de minérios, por exemplo, isso é um dos exemplos, né, com relação ao impacto ambiental. Então é importante que a população participe ativamente para, se quiserem escolher pela implantação desse tipo de exploração, mas também que sejam garantidas todas as questões relacionadas aos danos que podem ser causados, a questão de segurança da própria população, enfim, tem uma série de requisitos, mas todas elas devem passar pelo crivo da gestão democrática para que a população possa escolher se vai optar por determinada atividade ou não, porque é o que vai garantir, então, que haja um planejamento eficiente, ou, no mínimo, se houver algum equívoco no meio do caminho, as pessoas sejam responsabilizadas por essas questões. Continuando, pessoal, aqui nós avançamos para o capítulo 2 dos instrumentos da política urbana, e aqui nós temos no artigo 4, então, para os fins dessa lei, que é claro, é o Estatuto da Cidade, serão utilizados, entre outros instrumentos, planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e nacional. Chamar a atenção, então, para esses planos nacionais, regionais e estaduais. Essa questão da ordenação do território e desenvolvimento econômico e social, geralmente ela está associada ao plano diretor do município. Lembrem-se que há uma série de requisitos para o município obrigatoriamente ter o seu plano diretor. A gente já falou isso nas unidades anteriores. O município tem que ter 20 mil habitantes, por exemplo, no mínimo. Em alguns outros casos, com relação à exploração do turismo. E aí nós vamos ter também, se o município, mesmo tendo menos de 20 mil habitantes, se ele se insere dentro de uma região metropolitana, por exemplo, ele também tem que ter o seu plano diretor. Então, essas questões relacionadas à ordenação do território e desenvolvimento econômico e social
devem estar previstos nesses planos. O plano, como a gente já disse para vocês, com relação à teoria que foi colocada no livro e na aula expositiva aqui conceitual, é que essas garantias têm que estar no plano diretor para que também haja um ordenamento daquilo que vai ser feito, né? Tanto em termos de planejamento, quanto de proposta e quanto de governança. Então, esses planos têm que estar garantidos. Na esfera estadual e federal, esse planejamento depende também de alguns setores específicos. Se vocês forem pegar toda a legislação relacionada à questão de planejamento urbano e meio ambiente, vão haver diversas dimensões, como a gente já trouxe nas aulas anteriores, então podem ter legislações muito específicas. A questão da mobilidade urbana, por exemplo, tem que ter um plano específico para a mobilidade urbana. Ela ingressa, sim, com as garantias dentro do plano diretor do município, mas ela também tem que entrar com um projeto à parte. Se eu não me engano, agora, esse ano, a partir de abril, os municípios com acima de 200 mil habitantes, posso estar enganado nessa informação, mas elas têm que garantir que elas têm que apresentar os seus planos de mobilidade urbana, senão vão ser vetados recursos federais. Esse é um exemplo efetivo relacionado aos planos, e não especificamente ao plano diretor. Tem uma série de planos relacionados dentro da gestão pública. Se você já atua ou vai atuar dentro dessas secretarias, então há algumas especificidades de atuação que vai ser necessário ser atentas e que são amplas, né? E que não está previsto aqui na nossa aula conceitual. Eu estou dando a vocês apenas um exemplo com relação às questões pertinentes à gestão pública. Andando aqui, pessoal, com relação ao planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Esse planejamento, ele se insere dentro do Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole, ele não está disponível dentro do nosso livro conceitual, por isso ele não vai ser tratado na nossa disciplina, mas ele, a partir do Estatuto da Metrópole, que foi aprovado em 2015 e que entra em vigor efetivamente a partir de 2021, aí sim é obrigatório para as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, depende da configuração territorial em que se insere seu município dentro do espaço estadual, e em relação a essa obrigatoriedade de planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. E isso, todo esse processo está sendo feito na esfera estadual, que está coordenando a questão dos planejamentos, e os municípios que se inserem dentro dessas possibilidades, seja dentro de uma região do aglomerado ou de uma micro-região, os planos diretores devem ser subordinados a esse plano macro regional. Só dei um exemplo aqui para vocês, aprofundei um pouquinho, mas isso não vai ser cobrado nas nossas atividades, tá? Mas fiquem atentos, porque o Estatuto da Metrópole, ele já foi aprovado, já está em vigor, mas o primeiro prazo para a cobrança desses planejamentos regionais só vão ocorrer a partir de janeiro de 2021. Vamos continuar aqui com o Estatuto da Cidade? Planejamento municipal em especial, aqui tem os dispositivos necessários para o planejamento municipal. Plano diretor, disciplina do parcelamento do uso e da ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, gestão orçamentária participativa, planos, programas e projetos setoriais, planos de desenvolvimento econômico e social. Em relação aos institutos tributários e financeiros, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, contribuição de melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Com relação aos institutos jurídicos e políticos, desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, tombamento de imóveis ou de imobiliário urbano, instituição de unidades de conservação, instituição de zonas especiais de interesse social, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, uso capião especial de imóvel urbano, direito de superfície, direito de preensão, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Também transferência de direito de construir, operações urbanas consorciadas,
regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, referendo popular e plebiscito, demarcação urbanística para fins de regularização fundiária, legitimação de posse incluída aqui pela Lei 11.977 de 2009 e, é claro, o estudo prévio de impacto ambiental e estudo prévio de impacto de vizinhança, que é o EIA e o EIVE. Vamos lá? Agora nós vamos fazer destaques, então, em relação a esses instrumentos mais peculiares. O que eu apresentei para vocês até agora, vocês conseguiram vislumbrar, e até tive o cuidado de fazer o slide com bastante conteúdo para a gente ter, de maneira resumida, uma lógica com relação aos nossos estudos. São muitos dispositivos previstos, muitos instrumentos, e eles são essenciais para o planejamento urbano e desenvolvimento das cidades, mas nós vamos aqui ilustrar apenas alguns instrumentos. Geralmente, esses instrumentos que acabam aparecendo com mais frequência na gestão pública, ou eu poderia falar que são eles de maior destaque, então não necessariamente de maior uso, mas enfim, nós vamos detalhar então cada um deles. Eu acredito que eu tenha separado possivelmente uns 3. Vamos falar então sobre a Zona Especial de Interesse Social. São áreas demarcadas no território de uma cidade para assentamentos habitacionais de população de baixa renda. Devem estar previstas no plano diretor e demarcadas na lei de zoneamento. Podem ser áreas já ocupadas por assentamentos precários e podem também ser demarcadas sobre terrenos vazios. Os objetivos do estabelecimento de ZEIS, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, de acordo com o Estatuto da Cidade, são: permitir a introdução de serviços e infraestrutura urbana nos locais aonde eles antes não chegavam, melhorando as condições de vida da população. Introduzir mecanismos de participação direta dos moradores no processo de definição dos investimentos públicos em urbanização para consolidar os assentamentos. Aumentar a arrecadação do município, pois as áreas regularizadas passam a poder pagar impostos e taxas, vistas nesse caso muitas vezes com bons olhos pela população, pois os serviços e infraestrutura deixam desencarados como favores e passam a ser obrigações do poder público. Zona Especial de Interesse Social. Não sei se é uma realidade aí do seu município, e com relação a esse instrumento já utilizado por diversos municípios, inclusive aqui no município de Maringá, a gente tem um exemplo efetivo, que é a Zona Especial de Interesse Social, que era o Santa Felicidade, e lá foi direcionada um projeto específico com recursos federais, onde foi possível, então, fazer uma série de destinações do planejamento urbano para que houvesse, então, uma melhoria com relação aos investimentos que até então não tinham sido feitos para aquela comunidade. Bom, pessoal, com relação ao zoneamento também tem uma questão relacionada a aumento de arrecadação de impostos. Muitas vezes essas áreas não estão regularizadas. Por não estarem regularizadas, elas também acabam não recolhendo seus impostos. Então, é uma área que também, nesse momento, quando há os investimentos voltados, ela consegue ser regularizada e ali consegue com que a população possa sair daquela condição de vulnerabilidade e começar a contribuir com os seus impostos. Isso não quer dizer que essas pessoas devam nenhum favor ao poder público ou aos cidadãos que pagam seus impostos. Isso é um direito garantido. E a questão da vulnerabilidade social está também relacionada à questão da desigualdade econômica. Lembra que a gente já falou sobre esse aspecto específico? É a questão de ocupação irregular, todos esses acessos que acabam acontecendo, gerando inclusive impactos ambientais nessas áreas, ocorrem por uma série de questões. Não é só a questão de opinião em relação ao que pode ter ocorrido, que essas pessoas podem ter ocupado essas áreas simplesmente porque não conseguiram prover para si seu sustento. E tanto isso é verdade, que está cravado aqui na relação de direitos, e uma zona especial de interesse social pode sim mudar a realidade de uma boa parte da região do seu município, trazendo todos os equipamentos públicos e garantindo todos os direitos dessa comunidade. E isso também vai depender não só de um bom planejamento, mas de uma boa execução efetiva. Se a gente pensar que muitos investimentos são feitos também e que acabam não favorecendo a população, a gente tem que entender que
Em termos de direito, a gente tem um instrumento muito bem estruturado, mas em termos de execução, talvez a gente não tenha todos os direitos garantidos. Vamos para mais um instrumento, então. Outorga onerosa de direito de construir e de alteração de uso. Refere-se à concessão emitida pelo município para que um proprietário de imóvel edifique do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento básico, no tópico referente ao zoneamento urbano, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. O objetivo da outorga onerosa é trazer novos recursos ao poder público no intuito de recuperar parte dos investimentos executados para suprir as demandas geradas pelas altas densidades populacionais na cidade. A outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso já deveria ser uma realidade na maioria dos municípios e muitas vezes esse instrumento não é aplicado. Não é aplicado nos municípios porque muitas vezes isso demanda em relações de interesse. E quando há conflito de interesse, a gente sabe que na maior parte das vezes o aspecto mercadológico acaba sendo favorecido. Cada município no seu plano diretor deve cravar para onde vão esses recursos. Esses recursos vão para habitação de interesse social? É uma possibilidade. Se o seu município se enquadra na obrigatoriedade do plano diretor, lá vai estar descrito para onde vão esses recursos, para onde eles devem ser destinados. Alguns municípios acabaram alterando até essa questão de destinação dos recursos provindos da outorga onerosa e, com o decorrer dos anos, acabaram revendo e aprovando novas destinações. O importante é que esse recurso integralmente vá para investimentos a serem executados para beneficiar a maioria da população. O que acontece é que muitas vezes há um impacto muito grande de investimento, né? E se vai gerar um impacto muito grande para determinada região da cidade, então esse instrumento tem que ser utilizado e o investidor que vai se utilizar daquele espaço na área, ele tem que remunerar de alguma forma o município, pagar esse vultoso recurso, geralmente são vultosos, e esse recurso o município pode direcionar para uma área específica de desenvolvimento urbano da cidade. E aí alguns dispositivos vão variar de município para município. E aí, se você tiver a pretensão de analisar especificamente, olhe o plano diretor do seu município, que lá vai estar descrito para qual recurso será destinado a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Aqui já tem o que determina o estatuto, mas dentro do plano municipal, o município vai destinar especificamente para o seu plano municipal. Aqui tem as orientações previstas no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Regularização fundiária, o recurso pode ser utilizado para essa finalidade. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, é um tópico que eu já havia falado para vocês. Constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Aqui uma série de orientações com relação à destinação para esse recurso. Alguns municípios utilizam para conservação e proteção ambiental. Como é importante o planejamento urbano ser relacionado sempre ao meio ambiente, porque é uma questão de sustentabilidade de toda a sociedade. Então, parte do recurso da outorga pode ser destinado, sim, para a questão de preservação ou até mesmo de implantação de áreas verdes. E também áreas de lazer, claro, que é essencial para a garantia do direito do cidadão, tá bom? Continuando, nós vamos falar sobre as operações urbanas consorciadas. Esse instrumento, pessoal, são as intervenções pontuais realizadas sob a coordenação do poder público e envolvendo a iniciativa privada. Os moradores e usuários do local buscando alcançar transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Nesse instrumento, o poder público deve delimitar uma área e elaborar um plano de ocupação, no qual estejam previstos aspectos tais como a implementação de infraestrutura, a nova distribuição de usos, as densidades permitidas, os padrões de acessibilidade. Trata-se, portanto, de um plano urbanístico
em escala local, através do qual podem ser trabalhados elementos de difícil tratamento nos planos mais genéricos, tais como altura das edificações, relações entre espaço público e privado, reordenamento da estrutura fundiária. Aí nós temos um exemplo que o professor André trouxe no livro e eu coloquei no slide. Como exemplo de utilização desse instrumento, podemos citar então as obras de edificações da Zona Olímpica feitas no Rio de Janeiro para as Olimpíadas no Brasil. As construções foram feitas em parcerias público-privadas, seguindo as regras desse instrumento de ordenamento e planejamento urbano. As operações urbanas consorciadas, esse é um exemplo efetivo de como um instrumento previsto dentro do Estatuto da Cidade pode ser utilizado efetivamente no planejamento urbano. Mas eu não sei se vocês se recordam o que aconteceu com essas edificações. Elas não foram destinadas para a população que tem baixa renda. Pelo contrário, foi uma zona que foi extremamente valorizada e somente as pessoas com alto padrão de renda é que puderam acessar essas unidades. Então nós tivemos um vultoso recurso do governo local, federal, porque é um evento de cunho mundial, por isso houve vultosos investimentos do governo federal, associado aí com uma empresa de iniciativa privada que deixou toda a estrutura pronta para ser utilizada durante as Olimpíadas e foi então que, após o término dos eventos, essas unidades seriam destinadas para habitação. Excelente, mas o estatuto não foi cumprido na sua essência, que é garantir a função social da cidade. Muitas habitações ficaram totalmente vazias e ficaram disponíveis como válvula de especulação imobiliária. Então, acabou não atendendo a sua premissa essencial. Esse é apenas um exemplo. Com questão aos mega eventos que foram realizados no Brasil, como Copa do Mundo e Olimpíadas, nós vamos ter esses mesmos projetos espalhados pelo Brasil todo, construções de estádios, construção de estrutura para esportes de atividade olímpica, que hoje estão abandonados, que estão subutilizados, ou então que hoje já não servem à comunidade. E toda essa estrutura foi feita para atender a comunidade local. Essas questões estavam definidas nos planejamentos, mas não foram atendidas essencialmente. E toda aquela estrutura, ou a maioria das estruturas hoje, ou elas estão subutilizadas, ou abandonadas, ou algumas ainda permanecem dentro da iniciativa privada e, é claro, para uso do mercado, não atendendo a finalidade para a qual foram constituídas, justamente porque os governos não tiveram condições de fazer as devidas manutenções e assumir todo esse complexo que foi construído com recurso público. Mais um exemplo de que as garantias previstas em lei, os instrumentos são impecáveis, eles têm todos os dispositivos necessários para que haja um cumprimento efetivo. Em termos de planejamento urbano, nós temos todas as garantias nos planos, mas quando elas são executadas, a gente vai acabar encontrando diversos problemas e é uma realidade no nosso país, infelizmente. Continuando, pessoal, nós vamos ao nosso segundo subtópico, então. Agora a gente vai falar sobre zoneamento urbano e parcelamento do solo. O que a gente tem, então? O zoneamento ele faz parte do plano diretor de uma cidade, sendo basicamente a divisão da cidade em áreas distintas, em que apenas determinados usos da terra e tipos de edifícios podem ser construídos. A lógica utilizada é que certas atividades não podem permanecer no mesmo circuito, como é o caso das indústrias e residências, aeroportos e lixões, entre outros. O zoneamento, como parte do plano diretor, vai ser delineado e promulgado como uma lei específica da cidade para ordenar o uso do solo. A gente vai ver que esse histórico com relação ao zoneamento urbano e parcelamento do solo, ele é essencial desde as cidades da antiguidade. Algumas atividades elas não podem ficar na mesma área, como aqui traz a questão dos aeroportos e lixões. É imprescindível que sejam locais distintos da cidade, não só pelo impacto ambiental que gera, para além disso também, como a gente sabe que tem um problema muito grande com relação às aves que podem colidir com as aeronaves, pode causar grande mortandade, então também esse é um outro aspecto para que haja então circuito separado, né? E para as outras tantas atividades que existem e como a gente sabe desde a antiguidade, a cidade da Idade Média, da Idade Moderna e Contemporânea, esse zoneamento é essencial também para a garantia de qualidade de vida de todos os cidadãos. Continuando,
O Estatuto da Cidade e outras leis vinculadas acabam por construir alguns princípios que devem ser seguidos pelo zoneamento, tais como deve ter participação popular na sua formulação, essencial. Interesse público deve prevalecer sobre interesse particular, mais uma vez vinculado aqui ao Estatuto. Evitar ou diminuir conflitos entre usos e atividades urbanas. Prevalecimento do transporte público sobre o individual. Seguir o ideal do desenvolvimento sustentável. Respeitar os limites ambientais e a legislação específica. Promover ordenamento urbanístico. Valorização do patrimônio cultural, ambiental e paisagístico. Estimular o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, para que esses princípios sejam cumpridos, o zoneamento urbano dispõe dos chamados índices e parâmetros urbanísticos que vão ditar as regras nas diferentes zonas da cidade, delimitadas no zoneamento do plano diretor. Então, cada zona terá esses índices e parâmetros diferenciados, de modo que os princípios acima, ou aqueles delineados até o momento, no caso, sejam seguidos e seus objetivos atingidos. Então, nós vamos detalhar aqui os principais aspectos desses índices. Os índices são colocados como parâmetros de zoneamento porque cada região da cidade tem um padrão específico a ser seguido com relação aos seus usos. Se é um eixo comercial, eixo residencial, se está próximo ao aeroporto, até que altura a edificação pode ser construída, enfim, tem uma série de questões, inclusive com relação ao conflito de atividades, e que há então já no planejamento da cidade, então um direcionamento específico. Então nós vamos colocar aí alguns índices que são relacionados a como deve ser feito ou para indicar os cálculos específicos dessas questões. Vamos mostrar aqui alguns índices apenas, vamos ao coeficiente de aproveitamento ou índice de aproveitamento. Esse daqui é o parâmetro que visa controlar o adensamento construtivo das edificações de modo a evitar saturação ambiental. O coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-se às áreas de todos os pavimentos. Pode ser definido em básico e máximo, e o coeficiente de aproveitamento básico é um índice que indica o quanto pode ser construído no lote, sem que a edificação implique numa sobrecarga de infraestrutura para o poder público. Na maioria dos planos diretores, o básico é o usual para a zona determinada e o máximo é aquele que pode ser atingido utilizando-se de instrumentos como a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir. Então, se há dentro do planejamento que vá ser atingida o índice máximo de ocupação daquela área, então esses instrumentos devem ser utilizados para garantir que haja então uma compensação em relação àquela sobrecarga que vai ser feita, como nos exemplos anteriores que eu já falei para vocês. Continuando, a taxa de ocupação trata-se da porcentagem da área do terreno que pode ser ocupada pela edificação ou por sua projeção vertical. Quanto maior a taxa de ocupação, maior a área que pode ser ocupada. E aqui tem o objetivo de proteção ambiental ou paisagística. Aqui temos também o gabarito, que é um outro índice, que é o parâmetro que limita a altura das edificações. Tem a finalidade paisagística, afastamentos mínimos de laterais e fundos, e o parâmetro que define para cada zoneamento número de unidades habitacionais permitidos por lote. Parcelamento do solo. Aqui nós temos uma definição também dentro do Estatuto. Os parcelamentos do solo, sob as formas de loteamento e desmembramento, são operações realizadas em áreas urbanas ou de expansão urbana pelo Estado ou particulares, sendo essas divisões implantadas segundo o projeto aprovado pelo município ou pelo Distrito Federal, conforme o caso, com o objetivo de desenvolver as diferentes atividades urbanas com a concentração equilibrada dessas atividades de pessoas do município, estimulando e orientando o desenvolvimento urbano, rural e industrial do município. Antes de terminar aqui com as considerações finais, então, falando sobre o parcelamento do solo, é essencial que haja um equilíbrio. Quando a gente falou nas unidades anteriores, então, os próprios urbanistas, né, com aquele ideal do que deveria ser a cidade, e toda a influência que isso tem na legislação trazida até hoje, da gente poder ter microzonas autossustentáveis para que haja um equilíbrio com relação ao deslocamento, à mobilidade urbana e que seja garantidos ali no seu entorno todos os equipamentos públicos necessários
para garantir a sobrevivência qualitativa da população. Isso é essencial. Imagina que à medida que o lugar onde você mora é muito distante do local do seu trabalho, quão dificuldades você tem no seu dia a dia em relação aos custos relacionados ao transporte, e não só isso, estresse relacionado, o tempo perdido em relação ao transporte e todo o estresse que envolve doenças psicoemocionais, além do risco iminente de acidente. Tudo isso tem que ser pensado dentro do planejamento urbano. E se não, na região onde você trabalha não há moradia acessível para você, há de se pensar então que haja um planejamento mais adequado para a maioria da população. Porque essas regiões elas precisam ser autossustentáveis, porque elas garantem qualidade de vida para os seus habitantes. 1, 2, 3, 4 horas por dia as pessoas chegam a perder ou até mais em deslocamentos para o seu trabalho, e muitas vezes o lugar onde moram também o deslocamento para acessar os equipamentos de saúde, para acessar equipamentos educacionais, enfim, existe uma série de questões envolvidas e o parcelamento do solo tem que ser pensado nessa infraestrutura para garantir às pessoas a cidadania e a qualidade de vida adequada e o direito à cidade ser garantido integralmente para a maioria da população. Vou fechar então minhas considerações finais aqui com relação à unidade 4. Então nós conhecemos a respeito da importância da criação e do entendimento de leis que possam regularizar a qualidade de vida da população e do meio ambiente das cidades. Entre os temas debatidos conhecemos o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor e o parcelamento dos solos. Alunos, mais uma vez a gente tem a referência então do professor André Sampaio, que foi quem produziu o livro conceitual. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Assistam à próxima unidade, leiam o livro, façam suas atividades, porque ele é essencial para o conhecimento de vocês. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau!